Olá, olá, estamos de volta com o nosso Fala Mercado aqui no Coletiva.tv. Criatividade, um tema que passa por praticamente todas as áreas de conhecimento, mas na comunicação tem um lugarzinho especial. Essa habilidade, ela é necessária em todas as frentes da nossa indústria? Será? E essa pergunta para lá, de capciosa da minha parte, vai ser respondida por pessoas, obviamente, que defendem que sim, que a criatividade é extremamente importante e fundamental, especialmente quando a gente fala de comunicação. Quem está na minha frente hoje é Marcelo Pires, da Ideias da Silva, e William Malê, conselheiro do Clube de Criação do Rio Grande do Sul. Então, meninos, sejam muito bem-vindos e muito obrigado por aceitarem o nosso convite. Um prazer, muito obrigado. Obrigado, estamos sempre às ordens. Então agora eu passo a bola para eles, porque como vocês sabem, eu não fico aqui falando sozinha. Neste programa, o protagonismo é do mercado. William, agora a bola é toda tua para sabatinar o nosso convidado de hoje. Oba! Eu primeiro... Seja delicado, por favor. Eu não... Ou não. Ou não. Sabe o que acontece? Eu vou contar já um causo muito engraçado. Quer dizer, não é engraçado. Para mim não foi engraçado. É um perrengue. Para mim não foi um perrengue. Eu já te contei isso uma vez, quando a gente estava fazendo as primeiras lives. No início da pandemia, a gente fez lives com o Clube de Criação. Isso e tu mesmo. participou de uma dessas. Isso mesmo. Aí eu contei pra ti, tu não vai lembrar. Ele já tá julgando a tua memória, entendeu, né? Tô. Mas eu acho que ele tem razão. Não, há 1000 anos atrás, eu tava trabalhando em alguma agência, eu tava circulando em outras agências, hoje eu tenho a minha agência, e aí surgiu uma vaga para redator na Competence. Muito bem. E aí eu fui lá falar com o tal de Marcelo Pires. Daí Um nome conhecidinho, assim? Isso. E aí o tal de Marcelo Pires, ele me entrevistou. Eu não conhecia ele, mas eu sabia do nome. O nome era famoso já. Sim. E aí ele já era super conhecido e... Tá, vou falar com o homem. Aí cheguei lá e foi super boa a nossa conversa. E ele me entrevistou. E agora é minha vez. Muito Tudo bom. isso pra Tu dizer entendeu isso. que tem um quê de vingança aí, né? Não. Eu senti uma certa hostilidade nessa fala. Na verdade, eu estou pleiteando uma vaga na agência dele. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Hoje é o dia da caça. Exatamente. Ah, é? Ou do caçador. Boa. Não, mas aí eu queria te perguntar o seguinte. Daquela época, há 252 anos atrás Perfeito. até hoje, o que mudou da cabeça do criativo? Muito bem. Muito obrigado pela pergunta, inclusive. Já vou me desculpar com vocês que se a minha voz sumir, são essas mudanças climáticas de Porto Alegre. Que só tá? quem mora em Porto Alegre sabe. Se eu não tiver um ataque de tosse, tudo dá certo aqui. Querido, eu vou te contar, falando um pouco de mim, eu acho que eu te respondo. Eu trabalhei muitos anos no mercado publicitário, no conteúdo publicitário, né? Em propaganda. A gente nem mais diz, né? Eu sou publicitário. Hoje as pessoas estão achando outros nomes para isso. Eu trabalhei sempre em agências de propaganda, né? Eu comecei aqui em Porto Alegre. Eu dei uma baita numa circulada, inclusive. Trabalhei na Raul Morô, na Agência 1, na Nova Forma, na Módulo. Trabalhei em um monte de agência. Pessoal da geração Z que tá assistindo, não faz a menor tem... ideia de que nomes são esses. Aí a gente fica assim, ó, uau, não, inclusive eu queria que tu dissesse, falando seríssimo, tá? Porque esse papo sobre agências antigas é muito importante e as pessoas não se dão conta da grandeza que era. Exatamente. Qual o tamanho dessas agências, é verdade. que fatia de mercado tinha. E é legal tu falar sobre isso. Não, e é muito legal até a gente para fazer uma certa autocrítica com relação ao mercado gaúcho, né? Sem dúvida. Porque havia uma convivência de grandes agências, de grandes empresas, né? E, num certo sentido, pelo menos dava uma impressão de mais pungência. Hoje tem um número menor de agências, até porque o mercado implodiu, né? Sim. Mas estamos nos adiantando. Mas trabalhei em várias agências, tá? E depois fui para São Paulo, onde eu trabalhei praticamente 13 anos na WGGK, depois da Brasil. Daí voltei para cá, trabalhei na Paim, trabalhei na Competence, que tu citou.
Daí voltei para São Paulo, trabalhei na UGV como VP de Criação Nacional, e daí depois Competence de novo. Então, eu não sei se nós falamos na primeira fase ou na segunda fase da Competence. Não né? sei, não sei. De qualquer maneira, falamos. E daí também trabalhei na Painha aqui. Então, esse sujeito que a vida inteira trabalhou em agências de propaganda, sendo redator ou diretor de criação, esse sujeito, em determinado momento, falou: está na hora de sair dessa estrutura, você entendeu? Foi quando eu fiz a ideia da Silva, não é ideias da Silva, é ideia da Silva. Adoro quando eu sou corrigida, ou seja, meu tema de casa foi péssimo. Imagina, daí eu fiz a ideia da Silva, que é quando eu percebia que as coisas iam ficar mais voláteis, mais fluídas, né? Então eu comecei a trabalhar com branding, comecei a trabalhar com assessoria, eu ampliei um pouco o meu leque. Eu sempre fui uma pessoa muito próxima do conteúdo, né? Não só publicitário, e daí isso se oficializou. E com a ideia da Silva, hoje em dia eu trabalho tanto com, por exemplo, clientes, que nem a Panvel e a RBS, mas também com produtoras que podem me chamar para fazer projetos, ou até mesmo por o anunciante em si, como eu fiz durante muito tempo, uns 3, 4 anos, consultoria para a Panvel. Sim. Então, assim, olha como mudou. A tua pergunta, né? Olha como mudou. A gente realmente acompanhou as mudanças que aconteceram, principalmente por causa da internet. Então, na cabeça do criativo é isso. O criativo, antigamente, ele criava um discurso e falava um pouco sozinho. Né? Ele expunha coisas para as pessoas que as pessoas não podiam nem xingar. Hoje em dia, não. Né? Hoje está mais perto de um diálogo. Né? As coisas todas, a gente tem que reagir muito automaticamente a uma constante reação do público, do consumidor, né? E eu acho que isso é a mudança fundamental. Mas tu acha que o mercado mudou? A forma como os clientes... É um clichê, né, essa frase. O mercado mudou. Vou botar uma vinheta aqui embaixo. O mercado da galera da produção. O mercado muda, O mercado muda o tempo todo. Isso. É o próximo, o próximo tema do salão desse ano. O mercado muda. Fica a dica. Fica a dica aí pros amigos. Não, mas o que eu queria te perguntar é o seguinte. Quando a gente fala que o mercado mudou e como a contratação das agências, se é que elas ainda têm essa relevância toda. Eu tenho uma agência e eu sei o tamanho da relevância e também da não relevância das agências. Perfeito. Então perfeito. eu consigo enxergar o calcanhar de Aquiles das agências nessa história. Perfeito. E até como atuar nessa massa cinzenta aí para coisa acontecer. Mas aí, como o mercado mudou e as coisas... os clientes demandavam muito mais, a inteligência saía muito mais da agência. Claro. E hoje em dia tu ramificou isso de uma maneira absurda. A gente estava falando antes ali sobre isso, sobre anúncios que antigamente todo mundo via tudo. Claro. E agora não vê. Mas o que mudou na tua cabeça como profissional nesse meio tempo? Porque uma coisa é o mercado mudar e tu te adaptar como, sei lá... funcionário de uma empresa, ser contratado, enfim. O que mudou na tua cabeça como criador para esse mundo de hoje? A tua pergunta é muito boa. Assim, ó, eu hoje estava escrevendo um artigo para um site que me pediu para falar um pouco sobre o mercado. E daí em determinado momento, eu disse, será que eu estou sendo grosseiro, né? Mas eu vou escrever o que eu acho. Assim, eu falava o seguinte, que eu estava sugerindo para as pessoas quem elas deviam ouvir realmente para ver se as suas ideias são boas ou não. Né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que tive uma tendência muito grande de não ouvir muito colegas contemporâneos meus, né? Porque eu acho que tinha uma estrutura muito de aquários, entendeu? Os peixes dentro do aquário desconhecem a bacia hidrográfica, entendeu? Igualmente, né? Bacia hidrográfica. Igualmente, né? Eles estão ali muito fechados, consumindo o mesmo tipo de alimento, nas mesmas águas, né? Então eu falava, já vou chegar onde tu me perguntou, eu falava que é muito bom ouvir assim, por exemplo, é muito bom quando um jornalista diz que um redator é bom. É muito bom quando um arquiteto diz que um diretor de arte é bom. É muito bom quando um escritor diz que tu acertou num texto.
Você entende? Porque é um recado de fora do mercado e que avalia mais a partir da visão do mundo que do universo da propaganda. Sim. Você entendeu? Então, essas coisas eu sempre me deixei guiar por isso, tá? E chegando agora, eu dizia o seguinte, que também tem que saber muito ouvir os donos de agência, um criativo. Porque os donos de agência são excelentes em ser donos de agência. Você entendeu? Eles não são excelentes na ideia e no trabalho. Uhum. Você entendeu? Sim. Eles são excelentes como eu assim, eles, inclusive, a maioria é muito melhor do que eu nisso, você entende? Mas a maioria também é muito pior do que eu na hora de avaliar uma ideia, você entende? Sim. Alguns não têm essa humildade de perceber isso e dão um tiro no pé, né? Dão um tiro no pé. Vários, aliás. Eu estou ali para trabalhar para ele, para fazer o melhor para ele, né? Eu costumo dizer que o meu patrão é o consumidor, né? O meu patrão e o patrão, o dono de agência que entende isso, percebe que eu estou me dedicando para o sinal certo, né? Então, nesse meio tempo, o que aconteceu? Eu acho que eu me mantive ainda mais ligado aos conteúdos todos. É da minha natureza. Eu escrevi livro infantil, eu escrevo roteiro de televisão, eu já escrevi coluna de revista na Capricho, por exemplo. Nossa! Mais uma fala que a geração não deve saber. Não deve saber. O que é a revista Capricho. Dá um Google aí, revista Capricho. Dá um Google. Aliás, a galera mulheres da minha idade, por favor, geração Y. Sabe muito. Eu escrevi na revista Capricho por causa do convite da Mônica Figueiredo, que era editora, na época que a revista Capricho tinha uma edição assim que batia, por exemplo, vendia mais que a Isto É, por exemplo, na época. Né? Ela era quase que uma segunda revista depois da Veja. E falando com garotas jovens, entende? Então, o que vale dizer, eu sempre tive muito perto do conteúdo, né? Então, assim, deste tempo para cá, eu radicalizei na coisa do conteúdo. Eu estou cada vez mais interessado no que está acontecendo, no que as pessoas estão fazendo, no jeito que as pessoas estão procurando informação e procurando sempre reinventar isso para branding, para marca, para marketing. Eu estou muito curiosa para saber sobre o que tu escrevia na Capricho. Olha, eu não sei o tempo que nós temos. Pode até não ter a ver com criatividade, mas tem. Maravilhoso, melhor ainda. Tem. Depois, antes de tu falar, eu adoraria escrever para Capricho. Claro. Jura? Claro, lógico, porque na verdade é o seguinte, eu como a veia também de redator publicitário, tu tem que saber escrever sobre tudo. Por exemplo, eu tenho um cliente lá que é IoT, tá? Que é a internet das coisas, internet 4.0, não sei o quê. E aí, quando a gente começou a falar sobre telemetria e outros negócios no caminho, eu tive que ir atrás. A gente tem que ir atrás do cliente, entender o que ele está fazendo. Claro. E aí, daqui a pouco, tu começa a entrar no assunto e tu começa... não necessariamente tu vai te apaixonar por aquilo, mas tu vai começar a saber escrever sobre aquilo e vai começar a entrar no nicho que é legal, né? Total. E a Capricho, a história da Capricho. Então, eu estava na DA Brasil trabalhando com o Austin lá, que foi um profissional, um publicitário muito importante na minha formação, no jeito que eu penso as coisas. Eu aprendi muito com ele. E a gente tinha amigos ótimos. E a Mônica Figueiredo, que era editora da Capricho, foi numa festa na minha casa. E ela me disse assim, pô, eu gostei dos teus amigos, gostei dos teus livros, dos teus discos, as coisas que eu vi, né? Tu escreve para mim, tinha uma sessão na Capricho que era Fala Menino, que era homens que escreviam na revista. Eu não era mais menino, mas ela me convidou para escrever. Daí eu dei uma pirada, porque eu disse, como é que fala com essa garota jovem, né? E eu escrevi 5 textos diferentes, e fui jantar com ela e disse, olha, eu escrevi texto para te escolher, né? Ela falou, tu escreveu 5 textos para eu escolher, mas que maluco. Eu disse que deu uma pirada, não sabia. Daí ela pegou e disse, então tá, então vai ser assim, tu vai ter uma coluna fixa e esses são os primeiros 5 textos. Olha só! E daí o nome da minha coluna é PS do PS do PS, que eu falava sobre assuntos, falava sobre música, sobre comportamento, sobre ecologia. Saiu um livrinho até, por causa teve o livrinho que se chama PS do PS do PS. Por causa desse livrinho, eu vivi coisas muito legais, assim. Depois a editora quebrou, era Casa Amarela, o livro só tem sebo hoje em dia. Mas, por exemplo, eu fui no Jô Soares por causa desse livro. Uau! Incrível. Então foi demais, entende? Só isso já dá uma coisa de aprendizado muito grande, assim, né?
E eu fui péssimo no Jô Soares. Eu fui péssimo. Eu só disse bobagem, eu estava nervoso. E... Alguém não fica nervoso do lado, não ficaria na afinado do lado do Jô Soares, gente. Mas no outro dia, eu estava no aeroporto. Tu tá nervoso agora? Não tô. A gente não é assim, né? Não, é que eu mudei. Eu já passei pelo Jô Soares, entendeu? Daí eu estava no aeroporto com uma namorada minha chamada Marta, na época, eu era bem jovem. E o Jô Soares passou, me cumprimentou efusivamente. Ah, que legal. E a namorada estava ao lado, presenciou e disse, pronto, tudo fez sentido. Zerou a vida. Muito bom. Teve uma história assim, eu tava no shopping e aí o Teddy Correia. Então, que uma maravilha de pessoa. E aí ele me... E aí, Malê, tudo bem? E eu digo... E aí, meu querido, tudo jóia? E tal. E eu tinha trocado 3 palavras com ele. Claro. E joguei bola com ele uma vez. E aí... Mas é o futebol que une. E aí é muito engraçado isso, porque aí as pessoas, quando tu... Por mais que seja o cara daqui, que mora aqui, e que tem relações com um monte de gente do mercado, ou da comunicação, enfim, não é uma pessoa que tu conhece... Não é alguém que toma chá na tua casa às 5 da tarde. Não vou chamar pra tomar um chimarrão comigo na praça com o cachorro do lado. Mas é um querido. E é legal, né? Essa história de tu conseguir conversar com as pessoas e... Olha como um assunto puxa outro. Eu, no meu período da Paim, por sugestão do Jopa, um dos sócios da Paim na época, a gente fez o núcleo, era o NUMP, Núcleo Marcelo Pires, porque era assim, a gente atendia contas que a Paim não atendia. A gente dividiu a estrutura. E já era muito moderno essa ideia. A gente tinha ali criação, produção, mas usava, assim, por exemplo, a mídia, né, da Paim. Eram duas agências... Era uma house da Paim. Eu te diria assim, tinha a nave mãe e a gente era uma nave menor, mas... Eu não posso dizer isso que vai ficar meio feio, mas fala, criativamente, mais ousada para buscar contas. A gente pegou muitas contas, né? Para vocês terem uma ideia, o Fábio, dono da Rock, era meu redator. Fábio Bernardes. Era meu redator. Então, assim, o que eu ia te contar? E eu sempre promovi muito a quebra desse aquário que eu estava falando para vocês dentro dos peixes. Então, por exemplo, o Teddy Correia, quando fez um disco ele cantando versões modernas de Lupicínio Rodrigues, foi o Numpi que fez a capa. Olha isso. Foi o Numpi que fez a capa. É bem legal. A gente sempre fazia esse tipo de coisa, assim, entendeu? Deixa eu pegar o gancho, deixa eu me meter no papel que na verdade é do Will aqui, mas tu falou do PS. Deixa eu pegar o gancho do livro. Me contaram que tem um... Que bom que tu fala sobre isso, porque... Tem um novo aí. Nós publicitários precisamos vender coisas. Eu estou muito contente. Mas quando a gente fala de criatividade, a gente também fala, e no teu caso, muito ligado a conteúdo, a gente também está falando muito de escrita criativa, né? Isso. Conta para nós aí, deixa eu Não, olha só, Não, mas é isso. Ele deixou eu batindo, não? A gente nunca sabe quantos programas vão ao ar, né? Perfeito. Mas por exemplo, eu acabei, já está na... existe uma ótima editora aqui no Rio Grande do Sul chamada Editora Bestiário, que é do Roberto. É uma editora que a cada ano vem ganhando muitos prêmios de literatura. Né? Vocês podem reparar, assim, entrar no site, que é muito bom. E eu já tinha publicado na Bestiário um livrinho de haikai, de poemas, tá? E já está lá no site, se você quiser comprar, seja bem-vindo. Mas agora eu escrevi um livro sobre criatividade e comunicação. Ele se chama Confissões de um Pires, né? Se chama Confissões de um Pires, e ele mistura gêneros, porque é um pouco eu falo da carreira, é um pouco uma autobiografia, tem dicas de comunicação, tem cases, eu relato cases, eu conto do ponto de vista da cozinha, né? Como várias coisas saíram. Ai, já quero. E é um livrinho fininho, bacana. E eu fiquei muito contente, eu falei para vocês que eu me formei, o Washington foi muito importante para mim, eu mandei para ele em primeira mão um livro, né? E ele disse uma frase ótima que eu botei na capa do livro, né? Ele disse que o livro é um livro lindo, leve e solto. Né? Isso está na capa do livro, e é uma grande amiga minha, Marta Medeiros, que é a cronista, que é minha irmã desde sempre, não sei se vocês sabem disso, mas a Marta foi redatora publicitária. Sim, nós fizemos... Aproveitando o gancho, dá uma busca aí no nosso canal, que a gente tem uma entrevista com a Marta. Ela encerrou, inclusive, a
a primeira temporada do nosso programa Recontar. Então... E ela conta dessa fase redatora E publicitária eu conheci dela. a Marta nessa época, nós éramos colegas, né? Na Raul Morô. E daí, e desde viramos irmãos, assim, a gente tem uma amizade muito intensa, assim. E aí essa questão da escrita criativa é por osmose? É por convivência? Exatamente. E daí ela também fez uma frasezinha querida que está na contracapa dela, dizendo que eu sou um cara que ela conhece, que é um cara criativo. Não pode dar muito spoiler. É uma queridona. Mas olha, eu digo assim, eu acho que o livro é um livro que quem pegar vai de supetão até o final, assim, sabe? Porque eu vou contando É um livro coisas. fácil, gostoso, leve. Leve. É um livro leve, um livro que eu acho que ele é útil para quem está começando em comunicação, mas ele também é um bom passatempo para quem está na beira não da piscina, agora já passou isso. Mas qual é sem entregar nada, qual é a história do livro? A história do livro assim, a base, a linha do tempo. Isso. É a minha vida. Eu conto mas a minha vida não no sentido mais geral, a minha vida profissional, né? Eu começo falando. O livro começa quando eu entro na faculdade de comunicação social, que a decisão. Eu conto, inclusive, a decepção da minha mãe, né? Porque ela queria que eu fosse médico, advogado. Eu sempre digo que meu avô morreu sem saber o que eu estava fazendo, né? Por que todos os pais, quando o filho vai fazer publicidade, e hoje em dia os publicitários fazem a mesma coisa, tem uma onda na internet que é isso aí, né? Mais um publicitário. Por que os pais, eles... Eu quero que tu volte a esse assunto, é muito importante. Mas por que os pais, eles dizem assim, a minha mãe desconhecia. A minha mãe desconhecia. Sim, o que faz um publicitário? Ela achava como explicar isso? Ela não achava uma coisa palpável, entendeu? Mas assim, então eu até dediquei livro para ela. E, coitado, eu disse, olha, de certa forma valeu a pena. Mas então, assim, desde que eu entrei na faculdade, e até agora, recentemente, coisas que eu estou fazendo, eu conto, e com essa linha do tempo, porque eu trabalhei em vários mercados, né? Eu trabalhei no Rio Grande do Sul, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio de Janeiro, então eu vou dando dicas quase que reagindo a coisas que eu vivi, né? Então é como, depois de passar pelo Jô Soares, é mais fácil conversar aqui, é a mesma coisa. Muito bom. É a mesma Como coisa. já estava com a barra lá em cima, né? E aí o que vem depois é tranquilo. Primeiro uma montanha-russa lá. Exatamente. Gente, deixa eu aproveitar para lembrar quem está nos assistindo que este programa é um oferecimento da Vero. A Vero tem taxas sob medida e máquina grátis. Vero é mais negócio e cabe no seu bolso. Peça a sua proposta. E eu vou aproveitar, inclusive, esse nosso merchan para fazer o que a gente chama de a pergunta da produção. Que bom. Que é a galera que não está nesta mesa, mas que também gosta de participar aqui do nosso conteúdo. E o pessoal pergunta o seguinte: o que uma pessoa que não se considera criativa pode fazer para se tornar uma? Bacana, é uma pergunta bacana. Eu preciso contar uma coisa para vocês. Eu acho que, e talvez assim eu responda de alguma maneira. Por exemplo, aqui nós estamos falando sobre propaganda, sobre redatores, diretores de arte, etc. Né? Eu acho que a primeira coisa que nós já aprendemos recentemente é que a criatividade não é exclusividade de uma área, não é exclusividade de um talento específico. Né? Tem gente que tem talento e é criativo dançando. Tem gente que é criativa e tem talento escrevendo, e assim por diante. São várias inteligências, são várias facilidades. Né? Então, eu acho que a grande sorte, por exemplo, é você reconhecer em si o que é qual é a tua fluência, né? O que sai fácil. Né? Eu acho que isso é uma sabedoria. Eu, por exemplo, eu jovem, eu não sabia que eu ia ser publicitário, mas eu sabia que eu ia escrever. Eu já escrevia. Você entende? Escrevia poema, ruim. Mas né? Escrever, nessa época, podia ter te levado naturalmente para o jornalismo, por exemplo. Podia. Mas então, eu conto isso... A tua mãe saberia melhor o que é jornalismo do que é publicidade. E eu tinha amigos que iam fazer jornalismo, inclusive, tá? Mas, engraçado, eu vou te responder da seguinte maneira. Eu queria alguma coisa que não fosse tão apegada à realidade. Perfeito. Você entendeu? Eu estava afim de uma certa fantasia, Dá uma viajada. De um texto mais solto, né? E daí eu achava que eu combinava com essa parcialidade da propaganda, da comunicação, né? Dirigida, né? O jornalismo
querendo ou não, discutindo ou não, o jeito, o não jeito, se é possível, mas busca uma certa imparcialidade, busca informação, né? E eu estava afim de outra coisa, eu estava afim de um pouquinho mais de paixão no meio, de falar de emoções. Isso combinou muito com o texto publicitário. Foi por isso que eu acabei indo para... Eu fiz, na época se fazia comunicação social e a divisão era conforme o curso, né? Também. Uhum. Jornalismo, propaganda. Na minha época a gente fazia propaganda e RP junto. Eu sou formado em RP. Não me pergunte nada sobre RP, porque eu não sei. Mas eu ainda sou dessa época, porque eu sou... acho que aqui também, né? Também, né? A gente é formado em comunicação social com habilitação em... Isso, e aí, jornalismo ou publicidade. Acho que agora não é mais assim. E na época, eu me lembrei disso escrevendo o livro, na época tinha segunda opção, você lembra? Claro! Minha segunda opção era RP, inclusive. Eu botei a primeira propaganda e a segunda filosofia. Vocês veem que era uma coisa bem simples. Não, eu inclusive me lembro que quando eu me formei, quando eu fui lá com a Lagral, era um nome deste tamanho, porque eu estava na época das ênfases, lembra? Tinha algumas faculdades com ênfase. Então, eu era assim, confira-te o grau de bacharel em comunicação social, habilitação em jornalismo e ênfase em comunicação empresarial. Não, uma loucura. De Orleans e Bragança. Uma loucura. Volta pra ti agora, Will, vai lá. Não, na verdade, era muito... Essa história de fazer propaganda na época que a gente... que a gente fazia... Saía na rua e a gente via as propagandas, nós estávamos falando antes. Claro. Saía e tudo que tu... sabe aquela campanha tal? Isso. Né? E hoje em dia tu não vê mais. Mas eu queria que tu fizesse um resgate real, assim. O que tu fez... O que Marcelo Pires fez de mais legal na propaganda em sua história? Adoro essas histórias. Em sua história. Eu vou contar. Eu digo, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, o meu portfólio é a memória do consumidor, é a cabeça do consumidor. Perfeito. E eu, graças a Deus, tenho campanhas... Claro que já está passando o tempo, né? Então tem coisas, mas assim, eu tenho certeza que só de falar das campanhas, muitas das pessoas que estão nos assistindo vão lembrar, tá? Então, por exemplo, a nível nacional, eu fiz uma campanha que fez muito sucesso na época, que era os 3 gordinhos da Embratel. Eu sou o D. Eu sou o D. Tá, isso Pode falar palavrão aqui, não? Nossa, lógico, né? Com todo respeito, que do caralho era aquilo. Eu sou a primeira. A campanha é muito boa. Nós somos o DDD. E daí eu fiz com o Alexandre Machado e o Newton Bento, a gente fez em grupo. Mas assim... isso pegou de um jeito que, na época, outros anunciantes faziam paródias da campanha, ao mesmo tempo. E os 3 meninos acabaram indo no Jô Soares para resgatar o papo. Ai, que legal. De tão famosos que eles ficaram. Então, essa campanha foi muito, mas muito popular. E era ensinando as pessoas no Brasil a usar DDD, que não existia. Eu lembro. Tá? Aí depois DDI, que a gente tirava um gordinho e botava um padrinho. Daí eu... Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, eu fiz uma campanha com muito recall, que foram os monstrinhos da RBS. Maravilhosa. Quem é que não sabe cantar? Cuide das crianças. Que eu vivi a maior cena da minha vida, que eu disse assim, acho que fiz coisas que foram bacanas, tá? Que foi o seguinte, eu estava no Zafari, propaganda do Zafari, eu estava no Zafari, e uma mãe e uma criança na frente das balas, né? E a criança disse, eu quero aquela bala. E a mãe disse, não, meu filho, tem em casa. E ela virou para a mãe, no meu lado, eu passando. E ela falou, maltratar as criancinhas é coisa que não se faz. Eu falei, pronto, esse é o prêmio, né? Claro, esse é o melhor reconhecimento. Esse é o prêmio. Né? Então, por exemplo, essa também teve muito recall. Tá? Mas, por exemplo... muita gente lembra dos casais Unibanco, né, que teve vários. O primeiro casal Unibanco eu escrevi com a Camila Franco, que era um casal que era um cara que não acreditava que o banco era tão eficiente e tecnológico, ele queria pegar. O texto era incrível, incrível, de todas as campanhas. E assim, isso foi muito legal, porque depois virou um patrimônio do Unibanco fazer casais, né? Até porque o ator que era o cliente... O Felipe Pinheiro era um diretor de teatro, um ator de teatro, ele morreu durante a campanha. Ele faleceu, teve um ataque cardíaco. E a gente teve que mudar, inclusive por isso, né? Então, mas assim, os casais Unibanco são O Unibanco fez uma parte de seguro de vida? Desculpa, perdão. E um último case, assim, que dá para falar, por exemplo, assim, eu não inventei, tá? Isso é muito importante dizer. Eu não inventei o Garoto Bombril, tá? O Carlinhos Moreno falando da Bombril. Eu não inventei isso. Quem inventou foi o Petit, o Washington, a DPZ.
Só que essa conta foi para a W. E eu escrevi, durante 10 anos, todos os roteiros do Carlinhos Mariano. Nossa, maravilhoso. Inclusive o Pense em Mim, que foi aquela... Porque naquela época, que isso foi sugestão minha e da Camila de fazer. Então, assim, esses cases, assim, DDD, Monstrinhos, o Bombril, e eu citei mais um, que daqui a pouco eu lembro. E os casais em banco. E os casais em banco, são coisas que é o que eu digo, assim, se alguém pede meu portfólio, eu digo, não, lembre aí que você vai lembrar, né? E eu acho que isso é esse tipo de coisa que eu gosto de propaganda pop. Por isso que eu digo que eu não ouço tanto e não me preocupo tanto com a informação, com a opinião de contemporâneos meus. Sim. Né? Porque eu acho que os contemporâneos meus, eles preferem muito jogar para a torcida da propaganda. E eu gosto de jogar para a torcida do consumidor. Aliás, esse é um clichê, né? Eu que publicitário adoro um prêmio, né? E existem trocentas campanhas que a gente conhece que foram Meu criadas Deus. apenas com esse objetivo, né? Então, O que dá para fazer uma autocrítica do mercado, na minha opinião, e eu faço, assim, direto. Como clube de criação, a gente, quando criou, quando refundou o clube de criação em 2016, 16? Não lembro. Aí, 16. acho que sim. 16 ou 17. Não, 15 ou 16. Então, Aí 16. a gente teve um convite lá da ARP para a gente fazer o novo anuário da criação, do Gaúcha, e fazer a premiação daquele ano. Eu falei isso, eu levantei e falei assim, ó, nem a pau. claro. Porque o mercado está diminuindo de tamanho, a relevância do mercado agência de propaganda, ele está perdendo essa relevância mesmo. Claro. E enquanto tiverem agências que vão criar para prêmio e não vão criar para resolver o Claro. problema do cliente, vai continuar definhando até acabar. E aí, então, a gente falou assim, ó, enquanto não estivermos preparados para voltar a criar propaganda para a gente Resolver dores. e essas campanhas serem criativas, serem legais e dignas de prêmio, quando voltar isso, aí a gente vai ter prêmio de novo. Claro. E aí a gente quer voltar a ter prêmio de novo. Isso é spoiler! Muito quer bom, ter muito prêmio de bom. novo. Acho que pro ano que vem. O final desse ano, acho que no ano que vem a gente quer ter premiação. A gente voltou com algumas coisas. Não quero falar de mim, o assunto é contigo. Mas que legal. Não, eu acho que isso que você está falando é muito importante, sim. Eu entendo que premiações ensinam, festivais formam as pessoas. Eu entendo, inclusive, que é um jeito de você se solidificar no mercado, num mercado cada vez mais global, inclusive. Né? Uhum. Se você tem um prêmio em Cannes, ao chegar nos Estados Unidos, vão saber o que é isso. Sim, ao chegar em incrível. Londres, vão saber o que é Claro, isso. claro. Né? Então, eu entendo tudo isso. Eu entendo e não critico quem faz. Não critico quem faz. Eu nunca fiz e nunca farei. Sim. Porque se for para fazer alguma coisa que não tem uma finalidade de publicidade, eu prefiro escrever um roteiro de televisão, você entendeu? Que é muito mais legal. Eu prefiro escrever um livro infantil, Sim. você entende? Eu prefiro. Nunca me passou pela cabeça ficar fazendo peça que não existe, entende? E é uma formação minha muito do Washington, porque o Washington, inclusive, que é um dos grandes vencedores de Cannes, ele nunca fez muito fantasma, ele não fez, Sim. né? Eu podia melhorar um filme aqui, outro ali, mas não, as coisas existiam, né? Algumas eram comunitárias, né? Isso teve, mas que foram ao ar antes do festival, inclusive, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, nós tivemos, a W teve, e eu participei disso, uma certa campanha contra os fantasmas, né? Tanto que teve um ano que a agência não escreveu e fez um gibizão das peças que poderia escrever, né? E na capa tinha, assim, um taco de beisebol e uma cobra, porque a gente falava assim que a agência que não escreve, mas mata a cobra e mostra o pau. Né? Perfeito. E era um gibizão, assim, grande. Aquele gibizão, por exemplo, é meu portfólio, porque tem muitas peças minhas ali, né? Mas, assim, há uma mudança nisso que vocês precisam saber. Com a internet, a discussão de se a peça é fantasma ou não já não existe mais. Sim. Porque qualquer um posta qualquer coisa e faz de conta que os outros viram. Perfeito. Né? Então, assim, fizemos um filme, um manifesto de marca e colocamos o nosso Facebook.
Pô, impressionante. Não, mas Não, mas assim, até que ponto também as pessoas vão ver isso? É isso, por isso que eu tô falando, impressionante. Assim, o cara acha que até, o cara deixa no O orgânico. manifesto do cara é no TikTok, nos 15 segundos do TikTok. Exatamente. Então, assim, daí ele fica contente, porque 25 pessoas viram, né? E enquanto isso, novas tendências do mercado, que são, por exemplo, os influencers, né? Hoje em dia, eu adoro falar dela, porque eu gosto muito dela e admiro muito. Hoje eu namoro a Patrícia Parenza, jornalista. E a Patrícia, desde o começo da Covid, está se dedicando muito a ser uma influenciadora da área do etarismo, da menopausa, do envelhecer sem pirar. E a Patrícia, fazendo isso, né? Ela hoje tem 150 mil seguidores. Nossa. 150 mil seguidores. Ontem não, domingo, até Paty ela vai ver, certamente ela vai ver esse episódio. Eu tava na casa com primas e tias, enfim, e se falou no nome dela, e eu achei legal porque não veio do nosso mercado, né? Assim, mas é claro. E aí ela disse, não, mas eu sigo ela, eu acho ela super natural, inclusive, Isso, porque não é uma militante que parece forçada, é algo muito, realmente parece muito natural. A gente tá quase se encaminhando pro final, mas deixa eu pegar. 3 horas. Se deixasse, a gente falaria, sem dúvida. Nossa, eu queria perguntar tanta coisa também. Leia o livro. Vai. Confissões de um Pires, editora Bestiário. Mas, Marcelo, olha só, tu dissesse, a gente tá falando aqui de prêmios, a gente tá falando de fazer um certo olhar pra dentro, assim, uma autocrítica que eu acho super importante. E eu, como uma jornalista que vivo no meio da propaganda, né? E tu falou da Nova Forma, né? Não tem como não lembrar do saudoso Pintaúde, com quem eu tive o prazer de dividir microfones com ele também. E o Pinto era um cara muito... Eu sempre dizia pra ele que ele era um cara muito maluco. Tem mais homem na propaganda? Mas ele virou um maluco com um microfone na mão, né? O que era um perigo, inclusive. Mas, assim, ele era um cara muito crítico. A gente diz, o Pinto não tinha medo das palavras, né? Nem escritas e nem faladas. E ele era um cara muito crítico porque ele defendia muito que a propaganda ficou muito cagona. Né? Então, assim, se a gente for falar de Nova Forma, de Módulo, não lembro agora, a agência do Paulo Tiaraju. DPZ. Antes do DPZ, da época da gangue. Eu já vou te dizer, daqui a pouco eu lembro. Cara, a campanha da gangue que fez ele ser preso, o Sirotes que foi junto, enfim, né? Propagandas extremamente ousadas. Então, eu queria só te ouvir, e depois eu passo a bola para o Will para a última pergunta, mas a propaganda ficou mais cagona? A tua pergunta é ótima, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, assim, eu acho que a gente tem a obrigação de ser muito responsável com as marcas que... Claro. Então você não vai fazer uma bobagem só para chamar a atenção também, né? Eu acho que hoje em dia, inclusive, tem muita gente que quer se dizer feminista, defensor de gêneros, defensor de raça, e é uma hipocrisia, porque aquilo ali é só um card nas redes sociais. Tu vai ver um comportamento. Não um comportamento. Vai ver na vida real, o cara tem funcionários que ele não trata com a dignidade que ele sugere no post, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Eu não acho que a gente... O Pintaúde tinha esse perfil, né? Bom, a gente... Assim, nem sempre é um espaço que o seu estilo de vida e a sua opinião combina com a do produto, né? O que eu acho é que, assim, que tem ideias que são estéreis e ideias vivas. Você entende o que eu estou querendo dizer? Tem uma música que eu estou adorando ouvir agora com a Cel e uma menina que eu acho que é Raquel Reis, que é assim, adoro essa música, eu adoro o refrão, ele diz mais ou menos assim, eu não tenho culpa que você é morno, né? O que eu acho é que a propaganda está morna. Mas combinando com a tua frase, com o teu contexto, a propaganda está mais cagona ou os anunciantes, então, estão mais cagões? Os anunciantes, meu Deus do céu, eles vão lá e contratam a gente, coitados. Talvez a gente não esteja... talvez a gente não esteja entregando, né? Talvez a gente esteja em dívida com eles. Sim. O que acontece, e você falou sobre isso, é que antigamente as agências eram mais importantes, né? Se tinha um gráfico de importância... tinha uma relevância muito maior. Ela estava no centro, né? E daí tinha fornecedores. Hoje ela é uma dos fornecedores. E no centro está o departamento de marketing do cliente. Isso. Perfeito. Tá? O que não é exatamente bom também. Porque o departamento de marketing é de marketing. Ele não sabe fazer certas coisas que eles acham que sabe fazer.
Que você vai perder cliente dizendo isso. Não, eu espero que eu ganhe cliente dizendo isso. Assim, eu quero trabalhar para você, eu quero fazer bem feito para você, entendeu? Então, então isso hoje acontece. Assim, eu acho que a culpa não é dos clientes. Eu acho que nós estamos assim. A gente vive uma sociedade que está acreditando demais em modismos, em tendências, né? Hashtag para tudo, hashtag eu sou aquilo, hashtag eu não sou aquilo. Eu não tenho nada, eu amo a internet, eu vivo na internet, eu tenho um Instagram que eu comento livros, porque eu faço isso, é uma coisa natural para mim, o ler esse book, tá? Uhum. Então, assim, eu gosto desse assunto. Mas eu acho que as pessoas estão muito semelhantes, estão muito mornas, e estão muito com medo de cancelamentos, estão com medo de dizer algumas palavras, né? E vai ficando morno. Existe mais pudor. Existe mais pudor. Que pode ser uma coisa boa, em alguns casos, porque você não agride pessoas como agredia. A propaganda, alguns anos atrás, era feminina, era machista. Extremamente Era machista, machista, era um sexista, absurdo. homofóbica. Sexista, homofóbica e racista. Total. Então, é bom que a gente tenha essa preocupação, mas que eu vejo muita coisa morna, igual, que parece propaganda de categoria, isso eu vejo. Né? Enquanto que a nossa função é identificar uma marca, é isolar ela do resto, é deixar ela com uma cara única. Acho que as pessoas estão esquecendo isso um pouco. Daí eu acho que... Não, daí... já entrando na minha pergunta, é o seguinte... é uma coisa que a gente defende lá no Clube de Criação e que é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que a gente vai conversar, que é o seguinte: porcentagem de trabalhos que para limpar a pauta versus a quantidade de trabalhos que tu faz que eles são realmente relevantes e criativos. Perfeito. Porque tu, desde o tempo que a agência era... Repito, eu tenho agência e eu sei da relevância. Mas aí eu dizendo isso, desde o tempo que as agências eram mais relevantes, chegava o job na pauta da galera, o diretor de criação chegava e dizia, aquela dupla lá, essa dupla aqui, esse job é para matar pauta e esse job aqui é para ganhar prêmio, ou é para fazer um trabalho mais criativo. Até que ponto? Porque aconteceu comigo isso recentemente também. Abri era um roteiro para fazer, e aí eu escrevi 4 roteiros e ideias muito loucas. E aí dizia lá dizia no briefing assim, pode pirar. Claro. É? Então tá. E aí pirei. Isso é um perigo. E aí pirei e não rolou, não foi legal, porque pirou. Claro. E aí, quando vi, era uma coisa mais quadradinha. E aí resolveu o quadradinho, ficou bom, ficou tudo certo, bonito, entregou o que tinha que entregar, mas não era aquela puta ideia. A porcentagem de trabalhos que chegam para ti e que tu consegue resolver ele bem resolvido versus a puta ideia. Eu vou te falar o seguinte, e daí eu acho que eu te respondo precisamente. Eu nunca vou pensar num prêmio. Eu nunca vou pensar... Não, mas não um prêmio pelo prêmio, né? Eu nunca vou pensar num trabalho pela loucura dele. Eu sempre penso uma coisa que tem muito a ver com a marca, o público, Sim, com o momento que a gente está vivendo, você entendeu? E eu tenho, isso eu posso dizer para vocês, assim, eu tenho uma formação, é que se você me pedir para fazer um filme que vai passar, são tão poucos hoje, no Fantástico, tá? Ou se você me pedir um post para o seu Instagram, eu vou fazer com a mesma vontade. sim. Você entende? Eu gosto de fazer um troço que seja divertido e que cative as pessoas, entende? Então, assim, eu acabo entrando em todos os jobs como dentro da particularidade dele. Você entendeu? Eu nunca tive esse raciocínio, esse aqui, vamos fazer uma coisa. Eu sei que o que você está falando existe, Sim. Tá? Mas eu nunca tive isso, tá? E os prêmios que eu ganhei foram muito, assim, em cima de trabalhos que foram campanhas que se popularizaram e deram muito dinheiro para os anunciantes, Sim. entende? Não necessariamente para ti, né, Marcelo? Até deram, né? Não, eu sou agradecido por quem me contratou, sabe? Então, mas a função do publicitário é deixar o dono da marca mais rico. Não, que bom, é isso. Tem um publicitário, eu não vou falar nomes, mas tem um publicitário, quando desligar eu conto para vocês, mas quando desligar as câmeras, mas que ele disse para a equipe dele, quer ganhar dinheiro? Abre a tua agência. Aqui tu trabalha para mim.
Não, Eu acho que, claro, existem formas e formas de dizer, mas é mais ou menos isso, né? ele não precisava dizer isso. Claro que não, né? Quem Nem é dessa forma. este cara? Ah, depois eu conto. Quanto tempo? Já acabou o programa? Precisamos finalizar, meninas. Ai, que pena. Então, Acabou de pra começar. gente... não, sem dúvida, a gente falaria 3 horas fácil aqui. A garganta não atrapalhou, que bom. Que é a parte 2. Ah, tá, entendi. Que é a parte... É isso? Viu? Depois ficam brigando comigo porque eu me comprometo com os entrevistados, entendeu? Vamos fazer a parte 2 Vou só chamar que a gente de faz. criatividade. Inclusive, quero dizer para vocês que todos os contatos do Clube de Criação vão estar na descrição do vídeo e também todos os contatos do Marcelo Pires, inclusive as informações do livro para Editora compra. Bestiário, ó, tá entrando aí. Vai estar Editora tudo lá, vai Bestiário, estar tudo na descrição desse vídeo. Confissões de um Pires. Meninos, último ato, recado aí sobre criatividade, um para cada um. Vai, meu. Façam bem feito, façam direito. E Feito não é melhor do que perfeito. eu falei isso naquele dia, né? A gente foi numa universidade para avaliar trabalhos de alunos e tal, né? E dar um briefing muito importante pra galerinha. E aí me perguntaram assim, como é que é? E aí, o que tu vai aprovar? O que tu vai gostar? Como é que tem que ser e tudo mais? Eu digo, olha só, primeiro faz. Claro. Depois faz bem feito. Primeiro tu se preocupa em resolver e depois tu faz bem feito. Feito é melhor que perfeito. Então eu acho que, claro, eu não sei se ele se aplica nesse nosso universo aqui, porque nós estamos falando de uma grandiosidade. Olha que maravilhoso. Não, falando seríssimo. Inclusive, lá no início, quando a gente falou, o Pires, ele, obviamente, ele não me contratou na época. Ou seja, agora ele não Eu disse que era uma fala hostil, eu avisei. Ele não me contratou. Não, mas é que, na verdade, eu percebo, e eu sei da grandeza, entendeu? Eu sei realmente, de verdade. E eu percebo o quanto eu evoluí daquela época também. Ai, ótimo. Mas assim... Talvez tu também não te contratasse naquela época, não, eu me daria uma chance. Eu me daria uma chance. Eu acho que você merecia. Não, mas aí que a moral da história é que dependendo que tipo de para quem que tu tá criando, ou que tipo de trabalho merece tal ideia, vamos primeiro fechar uma ideia, e a partir da primeira ideia que tu fecha, aí tu vai ter as outras ideias. Isso. Então primeiro tu faz, depois tu faz perfeito. Primeiro o feito é melhor que o perfeito. Isso. Então meu recado era esse, sobre isso. Maravilhoso. O meu recado, assim, digamos que a gente está falando de criatividade, é a nossa capacidade de ter boas ideias, né? Então, o que eu queria sugerir para as pessoas que estão no mercado ou que estão começando nesse mercado é o seguinte: se você quer ter boas ideias, consuma boas ideias. Você entendeu? Ótimo. Eu acho que os publicitários, assim, eu vou dizer uma coisa, eu hoje vejo profissionais de planning mais bem informados do que profissionais de criação. E não era assim. Eu estou dizendo bem informado, que vai no Fronteiras do Pensamento, Claro. que vai no museu, que vai no Iberê Camargo, que viaja para São Paulo para ver um negócio, que viaja fora e não fica só bebendo cerveja no bar. Eu adoro beber cerveja. Adoraria uma conversa dessas, né? Mas Por é claro, inspirações. mas é claro. Isso. Então, assim, Consumir coisas boas. você tem que consumir coisas boas para... Por exemplo, no livro, eu fiz uma coisa, eu fiz intervalos. Eu vou falando e digo assim, intervalo, meus filmes preferidos. Não é porque eu estava me exibindo, é para dizer o seguinte, porque eu consumi isso, é que eu fiz outras coisas, você entende? Então eu acho assim, você quer ser criativo, se exponha a coisas criativas, não só a propaganda ao seu colega, ao seu patrão, Sua bolha. A sua bolha, né? E daí vale tudo, vale música, vale novela, vale filme, vale viagem, vale papo com gente mais velha, vale papo com criança, você entende? Então, assim, é bem isso. Bebam de diversas fontes. Bebam de boas fontes. Quer dizer, para um publicitário, é muito melhor andar com um jornalista do que com um publicitário. Sim. Para o jornalista também, tá? É bem melhor andar com publicitário do que com jornalista. Você falou do Beto Calado, eu quero falar com o Beto Calado todos os dias, você entendeu? Eu queria a pergunta que eu ia fazer antes de tu começar a dizer, não, vai acabar e tal. Aí, o pessoal vai me matar aqui. Porque deve estar no livro,
porque é uma pergunta que é uma pergunta óbvia. Diz assim, o que tu tá... Mas isso tá lá, tá? Eu acho que tu não precisa responder se não quiser nesse momento. Que é o que tu consome, assim. O que tu tá vendo agora que tu não dizia... Eu consumo. Spoiler. Spoiler do Cara, livro. eu vejo tanta coisa. Eu vejo muita coisa. Eu sou curioso. E eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 15 e um de 22. Eles me ensinam tudo. Eu vejo o que eles estão vendo. Meu filho já se formou em cinema. E hoje em dia eu estou resgatando grandes clássicos por causa dele, né? Então é incrível. Então, por exemplo, assim, nós realmente resolvemos estourar o tempo. Agora começou essa série de Agora Idol, o né? diretor me mata de vez, tá, Começou gente? essa série de Idol, né? Que é... Sim. eu já vi os 2 capítulos. Eu digo para vocês, não curti muito, mas eu vi os 2 capítulos. Você entende o que eu estou querendo te dizer? Nem que seja para dizer que não gostou. Exatamente. Então, e tem gostado de inúmeras coisas, né? Eu leio muito. Quem quiser dicas de livro, segue lá o Lacebook, que eu divido os livros que estou lendo. Mas tem no livro, tem bastante coisa ali no livro do que tu lê, do que tu ouve, do que todos tu os intervalos assiste. são sobre série de TV, música, filmes, viagens, tudo tá lá. Então Então foi só um spoiler, realmente. Meninos, muitíssimo obrigado. O diretor já se comprometeu aqui com a parte 2, né? Então Nós voltaremos. Agora a gente tem que cumprir a palavra. Muito obrigada por aceitarem o convite por esse papo muito enriquecedor, que eu adoro. Eu que agradeço a vocês. E para vocês que ficaram aqui conosco até o final, curte, compartilha, comenta, te inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te lembrar toda vez que tiver conteúdo novo. Como vocês sabem, aqui sempre tem conteúdo novo. Até a semana que vem. Tchau, tchau.